Dando continuação à escola de sobrenatural e continuando com o tema 5 passos de como curar os enfermos, nós vamos continuar falando agora sobre o segundo passo, o diagnóstico. Se você está chegando agora ou está vendo esse vídeo pela primeira vez, dê aí um joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que eu creio que a palavra de Deus vai edificar o coração de muitas outras pessoas e você pode ser um veículo para compartilhar esse vídeo. Então vamos dar continuação a essa aula, 5 passos de como curar os enfermos. O segundo passo, seguindo aqui a nossa apostila, minha apostila, o segundo passo, o diagnóstico. Então, no primeiro passo, eu já falei um pouco sobre o diagnóstico. No primeiro passo, a entrevista é para que você aprenda a lidar com as causas. Você vai chegar a descobrir quais são as causas. E no segundo passo, no diagnóstico, você vai interpretar pelo Espírito ou com aquilo que Deus vai te dar o intuito para você saber como lidar. Você então, tendo esse diagnóstico, você vai aprender como lidar para o próximo passo, que seria a ministração. Então, se no segundo passo você já alcançou na entrevista, quer dizer, no primeiro passo você já alcançou claramente um diagnóstico, você já pode partir para a ministração. Porém, se você não conseguiu chegar à causa, a um diagnóstico, talvez você precise fazer então, que seria agora isso, a quarta pergunta que eu falei logo atrás, o que aconteceu na época. E talvez você vai começar a descobrir coisas e detalhes que serão muito importantes e eficazes na sua ministração. E isso vai te ajudar a saltar, vai te ajudar a vencer barreiras, vai ajudar a pessoa a achar o caminho para a cura, o caminho para a libertação, o caminho para o sucesso de algo que essa pessoa está buscando. Então, existe, por exemplo, como foi falado um pouquinho atrás, existe pecados casuais, pessoas que contraem a enfermidade pelo hábito do uso do cigarro, outras desenvolvem doenças por causa da bebida alcoólica, por exemplo, nas pâncreas, no fígado. E isso tudo, muitas vezes, precisa com que essa pessoa ela se arrependa, ela reconheça que ela precisa do Senhor e haja então um arrependimento. E às vezes, antes de você ministrar a cura em si, é importante que você ministre essas coisas que são barreiras, impedimentos com a pessoa. Por exemplo, às vezes antes de ministrar diretamente cura, você precisa lidar com a mágoa, com o ressentimento. E quando você alcança isso, então a ministração ela vai gerar um milagre muito mais rápido. Nós sempre contamos nas escolas de um caso de um homem que os rins paralisaram. E aquilo aconteceu na época que houve uma discórdia muito grande com o sogro. E eles ficaram praticamente anos sem ter comunicações, não tinha. E essa pessoa veio a uma conferência e depois, durante a noite, ela teve um sonho, ela foi revelada pelo Senhor num sonho. E no sonho, é como se um anjo estivesse falando claramente para essa pessoa que ela precisava se reconciliar com o sogro, que aquele ressentimento, que aquela mágoa, que aquela discórdia era uma legalidade que o inimigo encontrou de manter aquela enfermidade sobre a pessoa. Então aconteceu que durante o sonho, aquele homem ele teve a revelação. Quando ele acorda pela manhã, desesperadamente chorando, ele liga para o sogro e diz: meu Deus, há tantos anos que a gente não se fala, mas essa noite
Eu tive a visitação dos céus na minha vida. Eu estou aqui em plantos. Eu estou chorando. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero pedir perdão por um orgulho. Nós estamos há tantos anos sem nos falar. Isso está me machucando. E eu preciso que você venha à minha casa hoje porque eu não aguento mais. Eu quero reatar essa amizade. Me perdoa. Me desculpe. O sogro do outro lado chorando, dizendo: eu aguardava o momento que isso acontecesse. A minha maior alegria é reatar a minha amizade com você, para que eu possa estar com a minha filha, com os meus netos. Meu Deus do céu, eu estou sendo o homem mais contente do mundo nesse momento. Estou saindo agora, estou indo aí para a sua casa. Pegou o carro, foi na casa do seu genro, e o genro já era também uma pessoa madura, e ele fazia hemodiálise, porque ele tinha os rins paralisados. Amigos, irmãos, quando o sogro chegou, que ele abraçou o sogro, uma unção violenta veio sobre os dois. Aquele homem cheio do Espírito Santo sentiu o poder de Deus e os rins dele voltaram a funcionar pela força do perdão. Então eu quero te dizer que Deus pode dar a revelação para a pessoa em sonho, em visões, mas também pode dar para você, ou através dessa entrevista, do diagnóstico, você pode ajudar essa pessoa a esse caminho poderoso. Dando continuação nesse assunto de que muitas pessoas que creem que foram curadas são, na verdade, libertas, hoje, para um privilégio nosso, eu estou com uma convidada especial, a minha irmã de sangue, a pastora Magda Casagrande, está aqui comigo hoje, e ela ministra nas áreas de cura interior, libertação e guerra espiritual. Em um dos seus seminários, quando ela estava ministrando, ela teve uma experiência fantástica, e eu queria que ela pudesse contar para você a experiência que ela teve para edificar a sua fé e para você aprender um pouquinho mais. Vem para cá, Magda. Então, numa das nossas ministrações há um tempo atrás, nós nos deparamos com uma pessoa que estava bastante enferma, com muitas dores, e já havia passado pelos médicos e não se descobriam nada, até que nos deparamos com esta pessoa. E Deus me deu a visão de uma seta que estava sobre a vida dela, que era uma seta como se fosse uma lança que estava sobre ela. E quando nós ministramos, assim que nós ministramos, essa seta caiu por terra, toda a ação do inimigo caiu por terra e ela foi totalmente liberta. Que bacana! O que eu queria que você entendesse é que ela estava buscando, tanto nos médicos, como também estava buscando muitas vezes a oração para a cura, e não acontecia. Como a pastora Magda recebeu uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, ela pôde ver, porque ela tem visão aberta, então ela pôde ver no reino espiritual que havia uma seta sobre aquela moça, e que aquela seta, para ela via como uma lança que estava passando pela pessoa, fazendo com que ela se encurvasse e sentisse dores horríveis. Poderiam fazer muitas orações para a cura, que não iria acontecer a cura, mas como Deus revelou para ela esta seta, e ela ministrou conforme Deus mostrou, a seta, que seria essa lança na figura espiritual, caiu por terra e a pessoa ficou completamente liberta. E isso é fantástico para você entender que existem obstáculos para a cura, que às vezes o problema não está na sua ministração, o problema não está no Senhor, mas está em aquilo que está acontecendo com a pessoa. Como houve a revelação através da palavra de conhecimento, então foi possível essa libertação. Essa moça, em todos os lugares, essa pessoa, ela diz: eu fui curada, Jesus me curou. Mas na verdade se tratou de uma libertação. Que isso seja assim, uma ferramenta para o seu ministério. Então vamos voltar lá. Primeiro passo, a entrevista. Segundo passo, o diagnóstico, que nós falamos tanto no início como agora um pouco. E se você tem então agora o diagnóstico, você vai passar para o terceiro passo.
Então, no primeiro passo, você faz a entrevista e você vai buscar as causas. No segundo, você analisa a entrevista para você, então, ter o diagnóstico, chegar ao diagnóstico e assim ministrar. Então, agora vamos falar do terceiro passo. Terceiro passo, a forma da ministração. A escolha da forma da ministração. Nesse terceiro passo, você pode dar comandos de ordem, parar e pedir para a pessoa checar, porque isso é muito importante. No modelo antigo, quando eu ministrava, muitas vezes ministrava até mesmo com imposição de mãos, e como já não alcançava o milagre no início do meu ministério, antes de eu receber a ativação e aprender sobre a escola, eu dizia para a pessoa, vá em paz, e Deus há de tocar sua vida. Irmãos, a pessoa ia doente, voltava doente, seguia doente. Quando eu fui ativado e a escola transformou a minha maneira de ministrar, lidando com as causas, dando comandos de ordem, hoje eu não dispenso a pessoa antes de que ela possa checar, fazer uma checagem. Se é coluna, checa a coluna. Se é a vista, checa as vistas. Se é ouvido, checa o ouvido. Então, a escolha da forma da ministração, terceiro passo. Pode ser comandos de ordem. Jesus dava comandos de ordem. Menina, levanta-te. Vistas, enxergue. Febre, saia. Vento, aquieta-te. Águas, aquieta-te. Figueira, seque. E assim Jesus dava comandos de ordem. Mal, saia. Vamos supor, espírito imundo, saia. É o mesmo princípio. Ele ensina, se você disser ao monte, sai daqui e transporte-se para lá, vai acontecer. Aqui nós entendemos que é ultrapassar barreiras grandes, que são gigantes, você vai vencer ultrapassando grandes barreiras. Então, a forma da maneira de ministrar, a escolha, eu indico, e a apostila indica, como primeiro passo. Se você tem já uma palavra de revelação, que nós vamos falar adiante, sobre palavras de conhecimento para cura, palavras de revelação para cura. Se você tem uma palavra de conhecimento, ou como teu primeiro passo, comandos de ordem. Você dá o comando de ordem, então, para e checa. Manda a pessoa checar para ver se ela está curada. Então a forma, comandos de ordem. A segunda maneira são petições, que é o que mais a gente fez toda a vida, e muitas vezes na petição a gente transfere toda a responsabilidade para o Senhor. Lembre-se do que eu te ensinei lá na primeira aula, que Jesus nos confiou autoridade e disse, curai os enfermos em meu nome. Então Ele confia e Ele espera que você tome uma atitude no nome dEle, e que não você chame Ele para fazer aquilo que Ele deu para você fazer. Quando você se posiciona, você está alinhado com o chamado dEle. Cure os enfermos em meu nome. Então, por que petições? Porque há causas que não adianta você dar um comando de ordem, porque não se trata de um comando de ordem. Há milagres que são criativos e que precisa ser criado. Então, para milagres criativos, vamos supor que uma pessoa nasceu sem tímpano, que ela não tem os componentes no ouvido para ouvir, então aí você vai pedir sim para o Espírito Santo criar aquilo. Mas você vai ministrar, e na hora que for criado, você dará os comandos de ordem. Ouvido, ouça, escute, vistas. Então, eu trabalho com as duas coisas, mesmo quando eu uso uma petição ao Senhor para criar algo que não existe, por exemplo, eu ministrei sobre um menino no Chile, uma criança, e foi fantástico, porque a fé dele era maior do que a minha. A minha fé não alcançava aquele milagre naquele momento. E ele veio e disse, pastor, apóstolo, eu nasci com uma deformação e o meu peito é para dentro, meu peito é para dentro, o meu osso é lá dentro, e eu queria que ficasse igual. Irmãos, eu pedi para o Senhor
reajustar os ossos, mexer na anatomia e dei comandos de ordem juntos. Ossos, alinhe-se, toma forma perfeita, vai para o lugar agora. Eu usei as duas formas. Irmãos, esse vídeo está no YouTube. Você pode buscar lá os milagres no Chile e você vai ver que um dos vídeos é desse menino que o osso, ele foi criado, a anatomia, ela foi mexida pelo céu e alinhou, e ele passava a mão e dizia, meu Deus do céu, em espanhol, né? Maravilhado, porque alinhou, porque ficou perfeito o peito dele, onde havia o osso afundado para dentro, o peito, veio tudo para o lugar, um milagre fantástico. Então, eu te aconselho a forma da maneira de ministrar, a escolha, você dá comandos de ordem, mas se for preciso você vai fazer petições para milagres criativos, para você não sair do princípio a qual Jesus te ensinou. Dando comandos de ordem, quando você dá comandos de ordem, comandos de ordem curtos. Você dá o comando de ordem, por exemplo, um nervo, que isso que eu estou falando aqui já está em ministração. Mas, amém, glória a Deus, já está no 4º passo. Quando você dá um comando de ordem, você diz assim, por exemplo, ligamentos que estão rompidos, voltem a ser religados agora. E nervo que está inflamado, desinflame agora. Você dá o comando de ordem, você vê, são 2 comandos de ordem curtos. E aí você já diz para a pessoa, mova o braço. Vamos supor que o braço dela moveu um pouco. Você continua dando comandos de ordem. Por isso que é importante lidar com as causas da doença. Você não vai fazer uma oração grande, ter que voltar toda aquela oração, não. Objetivamente, você vai dar os comandos de ordem em nome de Jesus, é claro, porque é o nome de Jesus que vai operar o milagre. Então, você pode dar comandos de ordem que eu te indico e digo que seja o seu primeiro passo. Ou fazer petições para milagres criativos, para Deus criar. Por exemplo, nós entramos em um hospital, eu estava com a minha equipe, e uma pessoa da equipe, ela foi orar lá numa determinada sala por uma pessoa e disseram assim, aquela criança não tem cérebro, não existe, não nasceu, está viva, mas não tem a formação completa do cérebro. Ele foi e deu comandos de ordem sobre o cérebro e também fez a petição junto, mas deu comando de ordem, foi embora. No outro dia ligaram para ele porque foram fazer novos exames e comprovou que o cérebro estava perfeito. Deus criou um cérebro para aquela criança. Olha o que... o grau de milagres que nós estamos vivendo. Isso não foi filmado, porque era dentro de um hospital e não podia fazer ali a filmagem, tinha que preservar a segurança da criança, tudo não foi filmado, nós não temos isso filmado, mas é um milagre real, aonde Deus criou um cérebro por comandos de ordem muito rápido e pela petição também rápida, os dois juntos. Mas você pode usar um e na necessidade você fazer a petição. Então, muito bem. Então, o passo 3 é a escolha da forma da oração. Agora, quando você não pode checar, vamos supor que você não pode checar. Então, eu aconselho uma oração um pouco mais longa. Aí é diferente. Por quê? Se é o caso de uma diabetes, se é o caso de uma pressão arterial, que não dá para a pessoa saber se foi curada na hora, uma oração um pouco mais longa é mais eficaz, porque talvez você não vai poder checar, como eu estou dizendo, no momento. Então essa pessoa só vai saber com exames. Né? Então muitas vezes é mais aconselhado aí uma oração um pouquinho mais longa, porque você não vai checar. E nesse caso você vai falar para a pessoa, vai fazer os exames e vai comprovar então se ela foi tocada pela presença nos exames, constatar este milagre. Então, passo 3, a escolha da forma da ministração. Então, bem claro aqui, eu aconselho como primeiro passo, comandos de ordem curtos, rápidos e checar. E em caso da necessidade de milagres criativos, criar um tímpano,
Deus fazer um transplante de córnea, um transplante de rins, um transplante de coração, porque eu creio nisso, em implantes, em transplantes, e é bíblico, e mais na frente nós vamos ver sobre isso também, sobre implantes, transplantes, e muitas outras coisas maravilhosas. Então, vamos lá. Primeiro passo, a entrevista. Segundo passo, o diagnóstico. E terceiro passo, a escolha da forma da ministração. O quarto passo é a ministração, a forma de você ministrar. Então, na ministração, uma das primeiras coisas que eu coloco como primordial, você tem que estar preparado. Vale muito a sua preparação. Então, há pessoas que oram ali 5 minutos antes do culto. Glória a Deus, isso é válido, isso é importante. Quando eu chego nas igrejas, que eu vejo ali o grupo de louvor se reunindo, é maravilhoso, isso é super importante. Mas isso não é a sua preparação. Não. A sua preparação antecede tudo isso. São jejuns, orações, são tempos que você vai passar na presença do Senhor. Então você precisa aprender a ter uma vida de ganhar tempo, porque eu não digo gastar, ganhar tempo na presença do Senhor. Então a sua preparação é muito importante. Por exemplo, o Dr. Randy Clark, ele diz assim, que no momento da ministração ele não jejua, porque ele traz americanos, toda uma equipe, e ali eles têm que comer juntos, tem todo um acontecimento importante com a equipe, mas o que ele faz? Ele se prepara antes de vir para a conferência, ele faz jejum. Não estou dizendo que ele não faça durante a conferência, estou dizendo que em uma das ministrações ele disse que se prepara antes. O que eu estou querendo te dizer? Antes de você chegar na igreja, você deve de se preparar. É nesse tempo a sós com Deus, nós chamamos de TS, tempo a sós com Deus. É nesse tempo que você recebe revelações, que você recebe palavras de conhecimento para a cura, que você recebe direcionamento do Espírito, que você é cheio da presença, que você é incentivado. Então, é muito importante a sua preparação, ela deve antecipar, você vir preparado para ministrar. Isso faz parte de ministração, porque uma pessoa totalmente despreparada, ela não é um canal, um receptor. Se há obstáculos, barreiras, dificuldades, você não é um receptor e um transmissor, porque a pessoa que vai ministrar, ela tem que ser um receptor da presença e da glória de Deus, em muitos momentos, e um transmissor. Então, você vê que de Jesus saiu virtude. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, Jesus diz, de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu unção. Então saiu de Jesus, como agora ele estava sendo um transmissor desta unção que estava sobre ele. Mas ele foi um receptor. Diz que no dia do batismo, ou quando ele se sujeitou ao batismo, porque ele não precisava do batismo, mas para dar exemplo, veio sobre ele o Espírito Santo e o capacitou. Deus sobre todos. Então veio sobre ele, vem sobre você. Então você precisa, é necessário, é importante que você seja um receptor e também um transmissor da glória, da presença, da unção, do poder de Deus. Uma outra coisa que nós ensinamos nessa preparação para ministrar é que você tem que ter um coração limpo. Então, se o procedimento para alcançar um milagre, uma cura, é perdoar, limpar o coração de ressentimento, de mágoas, de tantas coisas, também é assim para ministrar. E assim aconteceu na minha vida. Quando eu recebi a unção, eu fiquei 3 dias e 3 noites chorando, trancado em um quarto, somente com adoração, apaguei as luzes, fiquei na presença, e passou um filme na minha vida, desde a minha infância, de coisas que eu sofri até aquele momento que eu estava. E ali Deus disse assim, perdoe pessoas que estão te devendo dinheiro e eu vou te abençoar.
Meu Deus, havia pessoas que estavam me devendo muito dinheiro e eu perdoei essas pessoas. No meu coração eu perdoei pessoas que me magoaram, que me caluniaram, que me prejudicaram. Então eu fui preparado. Então essa preparação para ministrar, ela é muito importante. Então, se o Espírito Santo te lembrar alguém que você precise perdoar, perdoe para você ser um canal limpo. E peça a Ele, ore para que Ele te revele se há algum bloqueio, algum impedimento, para você estar como um receptor e depois também um transmissor da glória de Deus. Mas vamos continuar falando então sobre a ministração. Então nós aprendemos na entrevista a importância de saber o nome da pessoa para lançar sobre ela a unção, a presença, o reino de Deus, que é o Deus sobre. E também o Deus sobre todos, Deus por todos. Então Deus vai ser por aquela pessoa e você vai lançar independente do que o Espírito está realizando dentro do coração da pessoa, como transformação de caráter, como foi dito, como coisas que o Espírito vai realizar dentro de você, mas agora Deus sobre todos e Deus por todos. Então você vai lançar o reino de Deus, a unção de Deus, a unção de cura sobre esta pessoa, para que ela esteja agora revestida desse poder. Então é importante, ministração, chame a presença do céu, o reino do céu, e concentre sobre a pessoa a qual você vai estar ministrando. Você vai apresentar essa pessoa, você vai direcionar o céu para aquela pessoa, ou aquela pessoa para o céu. Segunda coisa importante você então, a partir do momento que você apresenta, você vai lidar com as causas da doença. Fez a entrevista, tem agora as causas. Então, como eu vim ensinando, você vai dar comandos de ordem. Você vai falar com a enfermidade no princípio de que Jesus falava com o vento. No princípio de que Jesus falava com a água, com a febre, com a morte, com os demônios, com as coisas, com a natureza, com a figueira. Jesus falava com as coisas, os seus apóstolos passaram a falar com as coisas, dar comandos de ordem. Então na sua ministração você vai dar comandos de ordem. Então você vai ministrar, pedir a presença, concentrar o reino de Deus sobre a pessoa e agora ministrar com comandos de ordem. Por exemplo, eu aconselho a você, como eu fiz isso, aprender um pouco sobre a anatomia do corpo. O corpo humano, sim, eu estudei um pouco sobre isso. Então, eu aprendi quais são os componentes que tem na vista, quais são os componentes que tem nos ouvidos. Ou então eu escuto alguma pessoa falar o nome de uma enfermidade, alguma coisa que acontece, e depois aquilo eu vou assimilando para na hora eu dar comandos de ordem e falar especificamente com aquelas coisas a qual eu tive a revelação pela entrevista, ou pela direção de Deus, ou porque alguém me falou. Então, por exemplo, se a pessoa tem um desprendimento de retina, desprendeu a retina lá no fundo e por isso ela não enxerga mais. Então eu vou dar comandos de ordem na vista das pessoas, ordenando que a retina retome o lugar perfeito, que seja aperfeiçoada. Vou dizer assim, vista, você vai enxergar, veja o meu rosto, veja. E eu dou comandos de ordem, paro e vou checando a pessoa. E vou incentivando essa pessoa. É assim que eu trabalho. Vamos supor que eu vou orar por uma perna mais curta que a outra. Então, primeiro eu ponho a pessoa numa posição que dá para ver ali a diferença de uma perna para outra, ou sentada numa cadeira, ou se ela já foi ministrada, estiver no chão, ela caiu. Então, eu vou ministrar dando comandos de ordem sobre os ossos, sobre os tendões, sobre os nervos, sobre os músculos e ordenando que ele cresça. Então eu dou comandos de ordem no nome de Jesus e os meus olhos têm visto milagres impressionantes de pernas que eram mais curtas, 4 centímetros, 5 centímetros,
crescer instantaneamente e a pessoa não mancar mais. É fantástico. Aconteceu o caso de uma mulher que ela nem tinha coragem de vir para frente, o pastor dela provocou um milagre trazendo ela para frente, e ela cai no poder de Deus, e eu dou comandos de ordem, e para a surpresa a perna dela cresce. É fantástico. Ela levanta, ela usava um sapato mais alto que o outro, lá uma sandália mais alta, um sapato de salto, um era mais alto que o outro, e ela tentou andar com aquilo, começou a mancar porque a perna cresceu tanto que o salto compensava, e ela começou a mancar ao contrário, teve que tirar o sapato para andar perfeito. No outro dia ela vem na igreja, toda bem vestida, arrumou o cabelo, colocou a roupa mais linda e disse assim: eu quero falar agora. Ela era tímida, perdeu até a timidez. Eu quero falar agora. Eu queria ser uma modelo para desfilar, mas hoje eu vou desfilar para o Senhor. Eu vou desfilar para o Senhor. E aí botou a roupa bonita lá e foi para a passarela do Senhor e começou a desfilar. Foi a coisa mais linda. Ela hoje prega o Evangelho, dá o testemunho que foi curada, e aconteceu com comandos de ordem sobre os ossos, os nervos, os tendões, a cartilagem, e instantaneamente aconteceu o milagre ali, dando então os comandos de ordem. Outra coisa importante em ministração, que eu considero de muita importância, é você aprender a ministrar com os olhos abertos. Nós temos o costume de, quando vamos adorar, ou quando nós vamos interceder, ou quando vamos buscar a presença, automaticamente de fechar os olhos. E geralmente a maioria das pessoas, quando vão orar por cura, elas buscam a presença, fecham os olhos e ministram com os olhos fechados. Olha, você até pode ministrar com os olhos fechados, mas se você tiver com os olhos abertos, será mais seguro para a pessoa e até mesmo para você. Eu já vi casos de pessoas distraídas e ministrando ali sobre a vida de uma pessoa, o inimigo apoderar-se dessa pessoa, ela ficar endemoniada e rasgar o rosto da pessoa com unhas, rasgar a roupa da pessoa, porque ela estava com os olhos fechados e não viu. Então é importante você ministrar às pessoas com os olhos abertos, até mesmo para ver. Às vezes você começa a ministrar, a pessoa começa a chorar, a sua fé aumenta, a pessoa começa a tremer, a sua fé aumenta, a pessoa cai no chão, as pálpebras, os cílios começam a mover, a pessoa tremer, a sua fé aumenta. Você talvez vai perder detalhes do que o Espírito está realizando por você estar com os olhos fechados. Ou você vai ministrar cheio de unção sobre uma pessoa, se ela cai e você não está atento, ela pode até mesmo se machucar. Há um mito que muitas pessoas dizem: não, no poder de Deus as pessoas caem e não se machucam. Eu vi em inúmeras conferências que eu era da equipe, pessoas se machucarem, ser pisoteadas, sair sangrando. Então tem que tomar cuidado. Não é assim não, tem que ter ética. E nessa escola você vai aprender sobre alguns ensinamentos sobre ética, de como ministrar. Você não deve empurrar as pessoas. O cair não é o mais importante. Talvez a pessoa caia, mas não é porque vai cair que é curado. Mas e se essa pessoa cair, bater a cabeça, se machucar porque você estava com o olho fechado? É importante você ministrar com os olhos abertos. Lembre-se disso. Se você é um soldado do exército de Cristo, aí você recebe uma metralhadora, mais moderna agora, já não é fuzil, uma metralhadora, e aí você vai atirar contra o inimigo. Você fecha o olho e vai atirar. Como que você vai acertar o inimigo? Você vai acertar até o amigo. Então, ministrar aos doentes, expulsar demônios com os olhos abertos. Por quê? Às vezes você está com o olho fechado dizendo: Espírito Santo, vem com a tua presença, ama o meu irmão, enche o meu irmão com a presença, e ele já está todo torcido, endemoniado, o inimigo já está ali raspando lugares, tudo. Não é momento de você ministrar assim. Aí você tem que ministrar a libertação, comandos de ordem para libertar aquela pessoa. Então é importante você ministrar com os olhos abertos. Muito bem. Outra coisa que eu considero como muito importante
na ministração, tanto você que vai ministrar, como outras pessoas que vão ajudar. Se você está sozinho, põe uma cadeira atrás da pessoa quando você for ministrar, para que ela não caia. Ou ministre com ela mais próxima de uma parede, que assim, se ela for cair, ela vai encostar e não vai criar problemas. Outra coisa, se você é um aparador, o que é um aparador? Aquelas pessoas que ajudam a segurar as pessoas. Não puxa a pessoa, não faça muita força com a sua coluna. E também toque, dê apenas um toquezinho sutil, simples na costa da pessoa e solte, para que ela sinta a segurança que você está ali. E então você vai aparar. Se você tem problema de coluna, não apare, deixe que outras pessoas façam isso, receba a cura primeiro, seja curado, porque senão você vai ajudar as pessoas e vai fraturar, vai machucar mais ainda a sua coluna, e isso acontece. Eu ajudei o Benihim a ministrar uma vez em Manaus, creio que em 2013, eu estou lá junto com a equipe ajudando e segurei ali acho que mais de 1000 pastores para o Benihim ministrar, somando a equipe. Irmãos, o Benihim cheio de unção, eu cheio de unção, os pastores cheios de unção, só que eu não estava acostumado a fazer aquele movimento físico por repetidas vezes. Me deu um problema no meu ombro que demorou 1 ano para ser curado. Eu ia nas conferências, pedia cura, eu não estava alcançando a cura. Sabe como que eu fui curado, eu fui liberto, ou eu alcancei o alívio daquele mal? Na academia. Quando eu fui fazer academia, que eu comecei a fazer exercício, a dor era insuportável. Na academia desapareceu tudo, acabou com tudo, e graças a Deus que eu alcancei. Só que isso aconteceu numa lesão ministrando. Benihim cheio da unção, eu cheio da unção, as pessoas cheias da unção, e eu machuquei sim as minhas costas, meu ombro. Então cuidado, não faça esforço demais, não vá além do seu limite. Você tem que cuidar do templo que é o Espírito Santo. Por isso eu aconselho você também uma boa alimentação, a academia. Você é o templo do Espírito Santo. Então você deve ver o que você come, o que você bebe. Olha como que eu dei uma emagrecida. Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, dá uma olhada nesse vídeo e você vai comparar. O que eu estou fazendo? Mudei a minha alimentação, fazendo caminhada, praticando esporte, porque o Espírito Santo me disciplinou e disse: você é o meu templo, eu preciso de você com saúde. Pode caminhar, pode fazer exercícios e vai mudar a alimentação. Eu fiz isso e fiz exames esses tempos agora e graças a Deus deu tudo perfeito. Então um conselho para você: cuide do templo do Espírito Santo, cuide do seu corpo para que você viva mais, seja um instrumento preparado para ser usado por Deus. Então, se você é um aparador, você dá um toquinho na pessoa, não faça força demais e ajude essa pessoa. Agora, eu ensinei muito na aula passada sobre que Jesus nos deu autoridade, e então os comandos de ordem, eles são, aleluia, uma ordenança dentro do princípio: cure os enfermos em meu nome. E eu então, quando vou ministrar, eu dou esses comandos de ordem, como eu venho ensinando para você, eu quero fortalecer isso. Eu paro e checo, falo para a pessoa: veja os seus joelhos, veja os seus braços. Então essa é uma forma de ministrar de uma em uma pessoa, pessoas pessoais. Você faz a entrevista, se dirige a ela, você ministra com comandos de ordem ou competições e checa para ver se a pessoa já está completamente curada. Se ela não está, você está em ministração, ministre mais uma vez. Se você não está alcançando resultado e tem alguém do seu lado que está fluindo, direcione essa pessoa, aquela pessoa onde está fluindo, não importa quem vai ministrar, ministre por outra pessoa, e assim permita com que essa pessoa seja talvez ministrada, se ela não alcançou cura, por mais do que uma pessoa. Se você está numa equipe, não está sozinho, toque, fale: vai aquele. Eu já vi isso acontecer esses dias atrás. Eu estava ministrando com um amigo na Argentina, está lá nos vídeos da Argentina, e uma mulher não recebeu cura
da coluna, porém o cego estava enxergando do lado dela, o paralítico andando, que eu estava orando, mas ela não recebeu a cura. O meu amigo, eu chamei ele e falei, ore por aquela mulher. Por quê? Eu tive uma direção do Espírito Santo. E ele foi na veia, num problema de libertação. Eu não tinha tempo para poder trabalhar com libertação, mas como ele tinha mais tempo, ele trabalhou com libertação e o milagre aconteceu instantaneamente. Então, muitas vezes, você tem um dom mais aguçado para uma obra, para algo, e alguém tem um outro dom mais aguçado para aquela outra necessidade. Então, Deus, aleluia, Ele vai pôr em prática aquele dom, não que Ele não possa te usar. Eu creio que eu tenho passado por todos os 9 dons em momentos da minha vida, porém, há alguns dons que eles ocorrem com mais frequência na minha vida. Então, eu creio que há pessoas com dons específicos e que quando essas pessoas estão ministrando nesses dons, elas vão mais longe, provocam milagres mais depressa ou libertações, e eu respeito isso e nós devemos respeitar isso. Então, em ministrações, ministre mais do que uma vez for preciso. Direcione pessoas a receber também de outras pessoas se o milagre ainda não aconteceu. Dê os comandos de ordem, pare e cheque. Outra coisa importante na ministração. Às vezes você está ministrando sobre uma pessoa e você ministra sobre o ombro e pergunta para a pessoa, veja agora como está. A pessoa diz assim, a dor saiu do ombro e veio aqui para o cotovelo. Aí você ministra no cotovelo, eu estou sentindo essa dor agora aqui no meu abdômen. O que é isso? É a presença de um espírito de enfermidade que anda no corpo da pessoa. Então, você não vai mais orar por cura. Também você não precisa ofender a pessoa e dizer, olha, tá vendo? Tem um demônio aí que anda dentro de você. Nenhuma pessoa vai se sentir feliz com uma abordagem dessa, não. Você simplesmente vai expulsar o espírito de aflição, o espírito de enfermidade, sem ofender, não precisa ofender a pessoa. Em nome de Jesus, espírito de aflição, espírito que anda no corpo, saia agora com todas as suas doenças. Então você vai mudar o tipo da sua ministração. Eu vou te ensinar algo importante agora. Pode acontecer de uma pessoa vir ser ministrada por você, ou na sua própria igreja, você que é um pastor que está assistindo e acompanhando essa escola, e depois no outro dia, ou momentos depois, a pessoa volta e fala, pastor, aquela dor desapareceu ontem, ou essa semana, mas agora eu estou sentindo essa dor de novo. Será que Jesus cura? Jesus não cura? O que está acontecendo? Aquele homem de Deus veio, orou por mim, a dor desapareceu, mas agora eu estou sentindo a dor de novo. Será que eu não fui curado? Será que aquele homem não é um homem de Deus? É importante você entender, como eu ensinei, que nem tudo é cura, que 90% muitas vezes é libertação. Então o que acontece? Na presença da glória, no ambiente de glória, na presença do Espírito Santo, uma pessoa cheia de unção, o inimigo bate em retirada. O espírito de aflição, o espírito de enfermidade vai embora. Mas se há brechas, se há legalidade, quando a pessoa volta para o seu cotidiano, para a sua vida, fora da onde a atmosfera da glória está operando, ele acha um caminho e acaba voltando, e a pessoa acaba sentindo dores de novo. Isso vai estar já na próxima, que é orientações após a ministração. Então, se acontece, você já sabe que se trata de um espírito que está afligindo a vida da pessoa. E será que um espírito pode afligir a vida de pessoas que já estão 10 anos, 20 anos na igreja, que são fiéis, que são dizimistas fiéis? É claro que pode. Não é o inimigo está tomando a mente da pessoa, mas ele achou uma maneira, alguma maneira de lançar a enfermidade, de lançar ali um mal. E é importante que isso seja quebrado, que esse mal saia. Você tem que entender que se a dor está voltando, é porque há a presença de um espírito de enfermidade que está atuando. Então você vai mudar a sua ministração.
e para libertar essa pessoa, dando comandos de ódio para que o espírito de aflição saia com a autoridade, e vai aconselhar essa pessoa, que é na próximo passo, para que ela mantenha então a libertação, ou chamado assim, a cura dela. Receber unção é uma coisa, manter a unção é outra coisa. Receber a libertação é uma coisa, manter a libertação é outra coisa, que a pessoa precisa aprender e ela precisa buscar e manter. Então, é muito importante. Então, nesse quarto passo, a ministração é muito importante, mas a coisa que eu considero como a mais eficaz é você realmente chamar a presença de Deus, concentrar o reino de Deus sobre a vida da pessoa, estar com os olhos abertos, dar comandos de ordem, parar e checar para ver se realmente a pessoa alcançou. Se essa pessoa não for curada, você vai aconselhar ela a voltar novas vezes. Você pode falar para ela, como eu falo, eu vou me preparar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, volte amanhã, continue recebendo oração, não desista. Há muitos cegos de nascimento, cegos que perderam completamente a vista, que não enxergaram na primeira noite. Na terceira noite, uma das últimas pessoas que receberam o milagre foi algumas dessas pessoas que eu orientei a voltar. Então, na sua ministração, não é você que vai decidir quem vai ser curado. Pode existir obstáculos para a cura que não tem nada a ver com você ou com Deus, tem a ver com a pessoa. Ela vai precisar se libertar de coisas, ela vai precisar entender, vai precisar ser revelado a ela impedimentos que ela não está alcançando. Então, aguarde que mais adiante nós vamos ter uma aula sobre os impedimentos para a cura. Então, agora nós vamos passar já para o passo 5, né? Nós vamos falar então agora sobre o passo 5. Então, passo 5, orientações após a ministração. Há muitas pessoas que precisa ser orientado, que ela pode sofrer ataques, que quando se trata de uma cura que provém de uma libertação, ela pode sofrer ataques. Então, você, quando teve a direção de uma palavra de conhecimento, que a pessoa foi liberta, alcançou ali o seu milagre através da libertação, já aconselha essa pessoa, olha, se você sofrer ataques, ore, repreenda, não aceite, ensine ela a dar comandos de ordem também, dizer assim, eu não aceito essa dor, eu expulso essa dor em nome do Senhor Jesus, eu rejeito esse mal, eu não aceito essa maldição, ensinando ela no nome de Jesus a dar decretos, comandos de ordem, e para que ela mantenha aquilo que ela recebeu. É importante você encorajar as pessoas a ter uma mudança de hábito. Então, se você percebe que há necessidade de pessoas que são novas convertidas, a importância de um aconselhamento depois, posteriormente à ministração, de mudanças de hábito, de aprender a estudar a Bíblia, ler a Bíblia, orar, se proteger, alcançar a armadura de Deus. E eu ensinei um pouco atrás que algumas pessoas, elas podem ter brechas, e por causa dessas brechas o inimigo quer voltar, e muitas vezes ele consegue voltar. Então a pessoa precisa receber mais ministrações e aprender a manter isso. Olha que no Uruguai eu ministrei sobre uma mulher surda, e ela era surda de nascença, ela e também o marido. Eles se conheceram numa escola de surdos mudos, e ali casaram, tiveram uma filha perfeita, porém os dois eram surdos mudos. Aí veio a mulher primeiro, o marido não era convertido, não aceitava, porque ele não entendia o que era ensinado, mas essa mulher surda muda, incentivada por alguém, ela veio na conferência e Jesus abriu os ouvidos dela, através da palavra de conhecimento,
e ela começou a ouvir e falar, e aí trouxe também o marido. E o marido recebeu o milagre, porém ele não deu continuação, ele não foi orientado, ele não foi visitado, ele não foi assistido. E passou-se mais uns dias dentro de uma confusão, de uma briga. Ele veio, recebeu o milagre, e só que ele não deu continuação. Ele recebeu, ele era também surdo-mudo, e ele começou a ouvir e começou a pronunciar as primeiras palavras. Mas aconteceu que numa desavença, numa confusão, ele recebeu um golpe no ouvido e ficou surdo novamente. E aí ele veio de novo. E aí eu ministrei, o ouvido dele abriu. Eu também tenho isso em vídeos, está lá nos vídeos. O ouvido dele abriu. Isso foi a segunda ministração. E aí nós começamos a orientá-los. E a filha também tinha uma hérnia, desapareceu. Então a família toda foi tocada, foi curada. Algo assim impressionante, ver a filha chorando porque o pai estava ouvindo. Então eles precisaram ser orientados para manter a libertação, para manter a cura, né, na verdade, que eles receberam. Então é muito importante você estar então dando alguns conselhos para que essas pessoas elas aprendam a manter e dizer a elas que elas podem sofrer ataques e que se elas sofrerem ataques elas devem, aleluia, de estar buscando na palavra, buscando o pastor daquela igreja, buscando ajuda para que ela mantenha a graça que ela recebeu. Eu espero que esses 5 passos sejam um trampolim para te levar a um novo nível de ministrações e que você obtenha resultados extraordinários através das suas ministrações. Então, se você nunca orou por um doente, por uma pessoa que precisa, nunca ministrou, busque os primeiros vídeos para você ver que você pode fazer isso, que é o que Jesus espera de você, e que agora com esses 5 passos de como ministrar, você vai crescer, você vai ter uma ministração segura, e como ajudou a minha vida, eu creio que vai ajudar também a sua vida. Depois você pode buscar por essa apostila, a gente pode mandar para você, ela vai também ser um auxílio na sua vida para um crescimento explosivo no teu ministério. Eu vou estar aqui intercedendo todos os dias para que o Senhor alcance o maior número de pessoas e você seja ativado em poder, nos dons do Espírito Santo. Então agora, a próxima aula que eu vou estar falando, o próximo vídeo que eu vou estar gravando, nós vamos iniciar na Escola de Milagres, a Escola de Sobrenatural que nós estamos, mas no módulo da Escola de Milagres, a Escola de Cura, eu vou estar falando sobre palavras de conhecimento para a cura, a revelação para a cura. Eu vou te ensinar como você recebe, como você entrega, como Deus dá, como se mover nesse dom. É um dom do Espírito Santo que está encaixado, ele está dentro da revelação, né, do contexto revelação, mas é o dom de palavra de conhecimento ou de palavra de ciência. É o dom, palavra de conhecimento, palavra de ciência com a conotação, com a característica da revelação. Então será na próxima sessão, né, da Escola do Sobrenatural. Você não pode perder, porque vai ser forte. Foi um trampolim para a minha vida. Eu venci barreiras, impedimentos através desse dom. É um dos dons que eu mais fluo em palavras de revelação. Não só eu, mas o Benny Hinn, Bill Johnson, Cláudio Freidson, Carlos Anacondia, Ricardo Rodrigues e tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus que fluem em palavras de conhecimento, na revelação para a cura, e você pode aplicar para outras áreas da sua vida. Então, se você gostou desse ensino, se você gostou dessa aula da Escola do Sobrenatural, dê aí, se você ainda não deu, dê um joinha, compartilhe
esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possíveis. E você se inscreva então no canal, e se você não clicou no sininho, clique lá para que você receba em primeira mão os próximos vídeos, né? Então vamos para o próximo vídeo, que vai ser esse tema: palavras de conhecimento para a cura também, a revelação. Como receber, como entregar, como se mover. Vamos para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.